Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Amados irmãos, confessemos a Deus os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. A Santa Missa nós rezamos nas seguintes intenções. Por Fernando Cafua, a pedido de esposa e filho. Michael Cunha, a pedido do pai e irmã. Maria Teresa Cunha, a pedido de esposo e filha. Carlos Silva, a pedido da esposa e filhos. José Antônio Faria, a pedido da esposa. Manuel Bittencourt, a pedido da esposa e filhas. Linda Souza, a pedido dos pais. Júlio Faria, a pedido dos pais. Maria Rocha e Francisco Rocha, a pedido da família. Mateus Fagundes, a pedido de Maria Fagundes. José e Fernanda Medina, a pedido de Maria Fagundes. José Albino Pombeiro, a pedido da família. Maria Amélia e Antônio Rosa, a pedido da família. Olga Rombeiro, a pedido do filho, nora e família. Francisco Valadão. Francisco Carvalho, a pedido da esposa e família. Valquírio Carvalho, a pedido da mãe e família. Maria Natal Valadão, a pedido de José, Leonia e Ivan. Manuel e Georgina Tomás, a pedido de Leontina Souza. Fernando Souza, a pedido de esposa, família, e Manuel e Zita Souza. Adam Veiliet, a pedido de Maria Inês. Hilda Souza, a pedido de Manuela Medeiros. Antônio Afonso, Emília Malgueiro. Fátima Aguiar, a pedido de Alcino e Manuela Pereira. Elmiro e Felicíssimo Nascimento, a pedido de José Nascimento e família. Maria Serafina Moraes, a pedido de Trindade Família. Alberto Silva, no 25º aniversário, a pedido de Leontina Silva e família. Deus, Pai de misericórdia, fonte de toda bondade, que nos fizestes encontrar no jejum, na oração e no amor fraterno os remédios do pecado, olhai benigno para a confissão da nossa humildade, de modo que, abatidos pela consciência da culpa, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias,
Deus pronunciou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, dessa casa de escravidão. Não terás outros deuses perante mim. Não invocarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não deixa sem castigo aquele que invoca o seu nome em vão. Lembrar-te-ás do dia de sábado para o santificares. Honra pai e mãe, a fim de prolongares os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te vai dar. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, o seu boi ou o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Senhor, vós tendes palavras de vida eterna. Senhor, vós tendes palavras de vida eterna. A lei do Senhor é perfeita, ela reconforta a alma. As ordens do Senhor são firmes, dão sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são claros e iluminam os olhos. O temor do Senhor é puro e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos eles são retos. São mais preciosos do que o ouro e o ouro mais fino. São mais doces do que o mel, o puro mel dos favos. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, os judeus pedem milagres, os gregos procuram a sabedoria. Quanto a nós, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, para aqueles que são chamados tanto judeus como gregos, Cristo é poder e sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a
Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, encontrou no templo os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas, e os cambistas sentados às bancas. Fez então um chicote de cordas e expulsou-os todos do templo com as ovelhas e os bois. Deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai tudo isto daqui. Não façais da casa de meu pai casa de comércio. Devora-me o zelo pela tua casa. Então os judeus zombaram e tomaram a palavra e perguntaram-lhe: que sinais nos dá para que podes proceder deste modo? Jesus respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram os judeus: foram precisos 46 anos para que se construir este templo, e tu vais levantá-lo em 3 dias? Jesus, porém, falava do templo do seu corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Enquanto Jesus permaneceu em Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos, ao verem os milagres que ele fazia, acreditaram no seu nome. Mas Jesus não lhe fiava deles, porque os conhecia todos, e não precisava de que lhe dessem informações sobre ninguém. Ele bem sabia o que há no homem. Palavra da salvação. Queridos amigos, hoje celebramos o 3º domingo do tempo do Advento. A cada dia que passa, estamos mais próximos de celebrar a Páscoa do Senhor. Há 3 semanas nós iniciamos o nosso retiro quaresmal com o convite do profeta Joel: rasgai os vossos corações, não as vossas vestes, rasgai os vossos corações diante de mim. É o convite de Deus a rasgarmos o nosso coração diante dele e a mostrar para Jesus todo o nosso amor, todo o nosso carinho e toda a nossa atenção para com ele. No primeiro domingo do tempo da Quaresma, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E no deserto, Jesus foi tentado pelo demônio e Jesus ensinou-nos a vencer as tentações do mal. Jesus ensinou-nos a vencer o fermento da maldade, o fermento do inimigo, com as orações, com a reconciliação, o perdão dos nossos pecados. Domingo passado, Jesus foi com os discípulos Pedro, Tiago e João. Jesus foi para o monte e Jesus transfigurou-se diante dos discípulos. E eis que apareceram Moisés e Elias, que deram testemunho de Jesus. E eis que Jesus mostrou toda a glória, todo o esplendor de Deus. E do monte ouviu-se uma voz, a voz de Deus: eis o meu filho muito amado, no qual coloquei todo o meu bem-querer, escutai-o. O convite de Deus a nós é escutar, mais do que falar, escutar Deus.
Nós falamos muito e escutamos pouco Deus. Pedimos muito e escutamos pouco o que Deus tem a nos pedir, o que Deus quer de você, o que Deus quer de nós, o que Deus está falando, porque Deus fala. Deus fala. Deus fala conosco todo momento, nas pequenas coisas e também nas grandes. Nos grandes momentos. Também Deus fala conosco quando o silêncio toma conta da vida, quando o sofrimento, quando a tribulação, Deus fala conosco também. E hoje Jesus foi ao templo, e no templo Jesus disse que o verdadeiro templo é Ele, Jesus. Jesus é este templo que foi reconstruído em 3 dias. Jesus é o templo. E Jesus convida-nos a cuidar do templo, que é Ele. Mas também no templo nós temos esse contato com Ele, com Deus, a qual nós o ouvimos, falamos com Ele. E Jesus quer o perfeito sacrifício. Qual é o perfeito sacrifício? A oração, a nossa atenção, dar um pouco de atenção para Deus e falar com Ele e preparar o nosso coração para a Páscoa. Hoje, a homilia do Padre será curta, pois hoje nós começamos em toda a Arquidiocese de Boston o apelo católico. Quem já ouviu falar do apelo católico aqui? Levanta a mão para o padre saber. Quem já ouviu falar do apelo católico? O apelo católico, nós vamos ouvir agora um pouco falar sobre o apelo católico em toda a nossa Arquidiocese de Boston. Lembrando que o apelo católico ele acontece em todas as igrejas católicas da Arquidiocese de Boston. A igreja aqui de Lowell, a igreja de Cambridge, a igreja de Gloucester, a igreja de Somerville, a igreja de Methuen, todas as igrejas estão se unindo para somar forças, para caminharmos juntos e manter a nossa fé. Convido o Antônio Martins, ele vai falar um pouco conosco sobre o apelo católico. Bom dia. Para aqueles que não me conhecem, sou o António Martins, sou paroquiano da Igreja de Santo António há 53 anos. E vou partilhar com vocês algumas coisas que estão aqui neste papel, que me foi pedido. Portanto, não é para nós nenhum segredo que a nossa paróquia de Santo António está sempre pronta a ajudar quando alguém pede ajuda. Hoje gostaria de compartilhar alguns aspectos sobre a importância de apoiarmos o apelo católico do cardeal Sean O'Malley. Existem inúmeras razões extraordinárias e importantes para prestar suporte ao apelo. O meu desafio será convencer vocês a preencherem as formas e prometo que não vou levar muito tempo. O apelo católico é uma campanha anual que angreia fundos para prestar suporte a todas as paróquias, escolas católicas e incontáveis ministérios que precisam da ajuda de todos. Portanto, são 144 comunidades na Arquidiocese de Boston. O seu propósito é sustentar, fortalecer e expandir a missão da Igreja. Não é necessário dizer que é o evangelizar. Ela ajuda as paróquias como Santo António, oferecendo importantes recursos e conhecimentos especializados,
para os pastores e assistentes, para continuar trabalhando em seus respectivos ministérios. Isto para vos dizer que muitos de nós, no passado, tivemos preparação para servirmos aqui na igreja, por exemplo, os ministros eucarísticos, leitores e outros aspectos. Muita gente foi preparada e foi com esses recursos que foram utilizados para esses fins. Ajudam também em contas das utilidades mensais, seguros, salários de funcionários. O apelo católico paga pelo trabalho dos ministérios centrais da nossa arquidiocese, que são dirigidos pelo cardeal Sean O'Malley. Esses ministérios fornecem suporte imensuráveis à paróquia como a nossa, em áreas variadas de treinamento, como acabei de falar. O apelo católico também presta suporte financeiro a ministérios essenciais que servem milhares de indivíduos por toda a diocese católica e não só. Há muita gente que precisa de auxílio e que vai aos recursos das paróquias e a paróquia ajuda mediante as condições e as necessidades. Portanto, a doação do apelo, não é necessário dizer a vocês que é muito importante em vários campos. Apresentam a nossa participação como católicos dentro da Igreja Maior, portanto, cuidando não só Santo António, mas toda a diocese. E foi isto que Cristo nos pediu, olhar pelos irmãos, amando uns aos outros, não só dizendo I love you, mas às vezes meter na carteira e às vezes dói, mas quando a gente dá e dói, é que tem valor perante Deus. Eu incentivo fortemente a visitarem o website da paróquia para entrar em mais em pormenor de muitas coisas, muita informação que tem lá sobre este apelo. Eu falava aqui muitas horas se fosse para ler isso tudo para vocês. Sei que muitos de vocês fazem doações, causas variadas ao longo do ano, e nós na nossa cidade sabemos que temos muita causa a ajudar, a Irmandade do Espírito Santo, os clubes, a banda, a igreja, estamos sempre a pedir, é verdade. Mas com a ajuda de Deus tudo se tem conseguido e vamos continuar a conseguir essas coisas todas. Portanto, visitem o website da nossa paróquia, tem lá muita informação que pode ser útil para o vosso ajuda. O cardeal Sean O'Malley espera a nossa participação de todos nós para conseguir o seu objetivo como coordenador desta zona toda. É muito importante todo o dinheiro, porque todo nunca é pouco. Não tem importância ser um donativo grande, ser até $10, mas também para aqueles que não conseguem dar qualquer doação monetária, é indispensável que preenchem a forma, porque, se for o caso da nossa paróquia ter um número insignificante monetário, podemos acabar, nós, Santo António, receber auxílio. Portanto, todos devem preencher, mesmo que não possam fazer qualquer doação. Bom dia e obrigado. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Deus de Deus, obrigado. De Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação.
desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado. Os Pilatos. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus. Está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Senhor que dá a vida, e do céu do Pai e do Filho, e do Pai e do Filho é adorado e creio na Igreja, una santa, católica, apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Irmãos, na nossa subida para a Páscoa, a palavra do Senhor lembrou-nos que só a Ele havemos de adorar. Cumprindo a lei e os seus preceitos, adoremo-lo com toda a nossa alma e oremos com todos os cristãos, pela Igreja e pelo mundo e por nós próprios, dizendo: renovai, Senhor, a vossa Igreja. Renovai, Senhor, a vossa Igreja. Pela Santa Igreja, pelo Papa e pelos bispos, para que falem de Cristo, o Salvador crucificado, e anunciem a redenção que vem da cruz, oremos, irmãos. Renovai, Senhor, a vossa Igreja. Pelos servidores da paz e da justiça, para que sejam honestos, imparciais e verdadeiros, e trabalhem pelo bem dos cidadãos, irmãos, oremos, irmãos. Renovai, Senhor, a vossa Igreja. Pelos cristãos do mundo inteiro e pelos judeus, para que adorem de coração sincero ao Deus único e façam dos mandamentos a sua lei, oremos, irmãos. Renovai, Senhor, a vossa Igreja. Pelos homens e mulheres de toda a terra, para que não matem, não roubem e não mintam, honrem os pais, amem o próximo e sejam justos. Oremos, irmãos. Renovai, Senhor, a vossa Igreja. Por todos nós, pela nossa comunidade, para que a atitude que Jesus tomou no templo nos recorde que a casa de Deus é de oração. Oremos, irmãos. Renovai, Senhor, a vossa Igreja. Senhor nosso Deus, que nos reunistes nesta casa da Igreja para escutar a vossa palavra e acolher, fazei de nós pedras vivas do templo novo que é o vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, por este sacrifício, que ao pedirmos o perdão dos nossos pecados, perdoemos também aos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre, em toda parte, para renovar na santidade os filhos. Concedei este tempo de salvação, a fim de que, libertando-nos do fermento do pecado, se convertam a vós de todo o coração e que procurem sempre os bens eternos. Por isso, com os anjos santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo, Chone, e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram, adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união, a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Recebemos, Senhor, o penhor da glória eterna, e vivendo ainda na terra, fomos saciados com o pão do céu. Nós vos pedimos, Senhor, a graça de manifestarmos na vida o que celebramos neste sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Após a bênção final, vocês podem encontrar mais informações no nosso boletim sobre o apelo católico. Você pode levar o boletim para sua casa, você vai obter maiores informações de o que é o apelo católico. E lá você pode encontrar o website da Arquidiocese, a qual o Antônio Martins se referiu. Você pode encontrar mais informações, o que o apelo católico ajuda, quais as instituições que o apelo católico ajuda, né? E como o apelo católico ajuda, quais são as igrejas que o apelo católico mantém na Arquidiocese de Boston. Portanto, começamos hoje a rezar e a pensar mais na nossa igreja, que é a igreja a qual nós recebemos a fé, a igreja a qual nós participamos dos sacramentos. Nós vamos ouvir um pouco mais ao longo dos dias, a falar um pouco mais sobre o apelo católico, até que chegue o dia em que vamos ter a oportunidade de fazer as nossas doações. Por enquanto, somente buscar informações. O que é o apelo católico? Por que ajudar o apelo católico? Ajudando o apelo católico, eu estou ajudando a paróquia de Santo Antônio de Lowell? Sim, nós estamos ajudando a paróquia de Santo Antônio de Lowell. Mais à frente nós vamos saber como que a paróquia de Santo Antônio será beneficiada no apelo católico. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.